que é bom nós desfrutarmos da palavra de Deus, nos alimentarmos da palavra de Deus. Graças a Deus que nos permite agora adentrarmos a mais uma lição. Nossa lição com base no livro de Levítico foi uma bênção. Temos que só que agradecer a Deus e agradecer a liderança e os responsáveis pela lição proposta ao ministério, pois nos trouxe muitos ensinos importantes, enriqueceu o nosso conhecimento, tanto meu quanto da Igreja do Senhor, e por isso só temos a agradecer. E agora, nesta oportunidade, como o pastor já havia dito, nós adentraremos a uma nova lição esta que está interligada ao estudo da lição passada, e que vai nos trazer um conhecimento extra a respeito, visto que o intuito agora é nós nos aprofundarmos mais especificamente em cada utensílio do tabernáculo, e acredito que vai ser de muita valia para o crescimento e desenvolvimento da Igreja do Senhor. Aleluia. Pelo que sei, todas as lições elas são de comum acordo ministrada igualmente em todas as ADEFs. Então eu posso concluir com isso que a Igreja ADEF na Europa está sendo abençoada com essas lições. Deus abençoe ao pastor Ilmar, que tem sido um instrumento na mão de Deus, também para nos direcionar para estas lições. Glória a Deus. Queridos irmãos, a nossa lição nova é sobre o tabernáculo. Então, com base nesta lição, ela vai nos trazer alguns detalhes sobre os utensílios do tabernáculo, sobre cada objeto do tabernáculo, em todos os sentidos, desde do seu início até o fim. Utensílios estes que já foi até comentado, já foi dado aqui alguns significados em relação a alguns deles na nossa lição passada, mas que agora nós teremos aí um ensino extra a respeito do tabernáculo. Então a nossa lição de número 1 sobre o tabernáculo é um lugar da habitação de Deus. Para isto, meus queridos irmãos, quando estava estudando a lição, eu fiz aí uma retrospecção dentro daquilo que eu já havia lido a respeito desses assuntos, e a palavra de Deus me levou a contextualizar mais uma vez, antes de nós entrarmos aqui em nossa lição, sobre o objetivo de Deus em relação ao seu povo, ou, por que não dizer, em relação à humanidade. Nós bem sabemos que Deus escolheu Abrão para que através dele Deus formasse uma grande nação. E esta nação, a princípio, seria a responsável, teria a incumbência de levar a mensagem do Deus Criador de todas as coisas para todas as demais nações. E Deus cumpriu, começou a fazer de Abraão uma grande nação. Mas para resumir, o que quero contextualizar aqui, nós sabemos que no decorrer da história, a nação de Israel, que já estava numerosa, ela foi escravizada no Egito, ela foi fustigada no Egito. E é interessante perceber que nesse espaço de 400 anos, ou 430 anos, como dizem alguns, que eles ficaram escravizados no Egito,
servindo segundo os parâmetros do Egito e suas leis. É interessante nós notarmos que nasceu dentre aqueles que conheciam mais de perto o Deus de Jacó, nasceram outras pessoas, os filhos daqueles que eram mais próximos de Jacó, que conheciam mais de perto as histórias a respeito de Abraão. Eles começaram a nascer e a serem ensinados em meio a uma cultura totalmente aleatória da que antes eles aprenderam. E por que não dizer que é muito possível que parte daqueles que nasceram, cresceram, tiveram filhos, já não tinham mais a mesma ideia de quem era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele já não tinha mais a mesma sede, a mesma fome em saber quem era de fato o Deus de seus pais. Eles se envolveram na cultura do Egito. E por que não dizer que muitos até mesmo se perderam na cultura do Egito, adorando deuses estranhos que o próprio Egito sugeria que eles adorassem. Eles começaram a viver uma vida longe do Deus de Israel, que chamou a Abraão e fez para ele grandes promessas. Mas, como Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, chegou o tempo de ele cumprir com as suas promessas com o seu povo que estava escravizado no Egito. Até aqui tudo bem? Estão entendendo onde eu quero chegar? Glória a Deus. Então Deus, como nós estudamos nas lições do livro de Levítico, ele tinha um objetivo, ele tinha uma missão, que com base no seu pré-conhecimento, ele queria levar o povo de Israel a voltar-se para o princípio, aonde o seu povo um dia conheceu e se relacionou de perto com o Deus de Israel. Então Deus tinha esse objetivo, Deus tinha essa missão, mas como nós sabemos, uma vez que Deus chamou Abraão, Abraão passou a ser amigo de Deus e a confiar em Deus, que havia lhe chamado e lhe tirado da terra de Ur dos Caldeus, crendo que de fato ele era o Criador dos céus e da terra e tudo era dele. Então esse mesmo Deus agora procura trazer de volta o seu povo, que estava escravizado no Egito. O objetivo de Deus era trazê-los para perto novamente. O objetivo de Deus era resgatá-los com mão forte, com braço estendido, para que seu povo lhe servisse de uma vez por todas, pois estavam aparentemente esquecidos, sendo escravizados pelo Egito. E Deus tinha um plano para se relacionar com seu povo novamente. Deus tinha uma missão para Moisés agora, de levar a mensagem para Faraó, de que ele queria o seu povo livre da escravidão do Egito. Amém? Então Deus faz isso. Nós conhecemos muito bem a história, que através do seu poder e das pragas que ele estabeleceu para o Egito, Deus tirou o seu povo do meio da escravidão do Egito. Aí o povo de Israel saiu do Egito com uma cultura totalmente confusa, com seus conhecimentos a respeito de Deus, todos confusos, quem sabe com hábitos totalmente confusos, desorganizados, e que agora precisava ser colocado
no caminho de volta. Eles precisavam entrar, como diz o ditado, no eixo, para servir a Deus com qualidade, porque Deus não merece ser reverenciado, ou é impossível ser reverenciado de qualquer maneira, de qualquer jeito. Deus precisa ser glorificado e ser servido com um coração contrito e quebrantado, que compreende bem a maneira de se portar diante da sua presença. E era isso que Deus queria resgatar de volta do meio do seu povo. Para isto, Deus chama Moisés. Nós conhecemos muito bem a história de Moisés. Moisés, que foi até mesmo encontrado pela filha de Faraó, porque a sua mãe se via encurralada diante das leis e das regras que haviam sido estabelecidas pelo Egito. E ele foi criado no Egito com toda a sabedoria e conhecimento possível que existia no Egito. E Deus o escolheu para que este fosse instrumento para resgatar o seu povo. E assim Deus o fez. Nós conhecemos muito bem a história de Moisés e a maneira como Deus o chamou, detrás das malhadas que ele apacentava do seu sogro Jetro, quando Deus apareceu para ele em meio a uma sarça ardente, convocando-o para uma grande missão, de resgatar os seus descendentes, de resgatar os seus parentes, o seu povo que estava escravizado no Egito. Moisés, a princípio, se opôs diante de tão grande responsabilidade, mas não deixando de reconhecer que quem estava lhe chamando era o Deus Todo-Poderoso. E ele fala diante do Deus Todo-Poderoso: mas o que é que eu vou falar quando eu chegar lá? E Deus diz a Moisés: olha, quando você chegar lá, você vai dizer para ele: eu sou o que sou, enviou a voz. E Moisés assume a responsabilidade, Moisés assume o compromisso de ir até Faraó e levar a mensagem de Deus para que seu povo fosse liberto da escravidão do Egito. E Moisés sai, deixa o seu sogro, deixa a sua família para esta grande responsabilidade de tirar o povo de Israel. Mas veja que diante dessa responsabilidade, Deus estava propondo para que Moisés também fosse um instrumento em suas mãos, para determinar o povo de Israel, que ao sair do Egito, eles teriam regras, eles teriam leis, eles teriam um compromisso mais acirrado com Deus, para que eles pudessem servir a Deus com qualidade, para que eles pudessem glorificar a Deus com qualidade, de maneira que Deus fosse glorificado como Ele merece ser glorificado. Glória a Deus, amém? Deixa eu brecar aqui, porque senão isso vai para o lado da pregação, né? É EBT. Mas glória a Deus, os irmãos estão entendendo, né? Então Deus tira o povo do Egito, e agora o povo sai para caminhar no deserto. Imagina os irmãos, como eu havia dito, a responsabilidade de Moisés diante de um povo com a cultura toda embaralhada e que precisava ser redirecionado ao caminho. E eles começaram a conflitar com as ordens de Deus, com as ordens de Moisés, porque caminhar no deserto não era fácil, não é simples, embora Deus os acompanhava com a coluna de fogo e de noite com a nuvem, de dia com a nuvem e à noite com a coluna de fogo. E o povo, por diversas vezes, eles murmuraram contra Deus. E o caminho que era para ser de 40 dias, para eles chegarem à terra prometida, se tornou um caminho de 40 anos. Agora veja que interessante.
Isso não é só um castigo de Deus para o povo de Israel que havia murmurado, porque Deus é especialista em reverter ou converter aquilo que aparentemente é ruim para nós em lições de vida, para fazer com que nós venhamos valorizar a sua presença e entender que nós somos dependentes dele, e que uma vez que nós entendermos isso, nós tiraremos proveito até mesmo das tribulações e das dificuldades da vida, de maneira que possamos servir a Deus com qualidade e glorificar ao Senhor, mesmo passando pelo deserto. E eles ficaram 40 anos. Eles não tinham lojas para comprar roupas, mas Deus sustentou eles em meio ao deserto. Deus mandava o maná todos os dias para que eles fossem alimentados, e Moisés instruindo o povo a respeito do caminho que eles deveriam seguir, da maneira que eles deveriam se comportar diante de Deus, até que Deus chama Moisés para o Monte Horebe, para que fosse entregue nas mãos de Moisés os 10 mandamentos, e assim Moisés passasse a instruir o povo, de maneira que o povo tivesse agora a responsabilidade de servir a Deus de maneira formal, de maneira organizada, e não mais de uma maneira toda desconstruída e desorganizada na presença de Deus. Amém? E aí Deus dá a Moisés os 10 mandamentos, nós sabemos já a história que aconteceu ali, e também instrui Moisés, porque nós conhecemos a história de que quando Deus chama Moisés para esta conversa, para este compromisso, Deus só permitiu que saísse do pé do monte Moisés, Arão, seus filhos e os 70 anciãos. De maneira que no cume do monte só subiu Moisés para se encontrar com Deus Todo-Poderoso, que desceu de forma poderosa, e a Bíblia diz que o monte fumegava, e o povo de Israel temeram diante de tão grande manifestação da glória de Deus. E por que não dizer que eles temeram ser consumidos diante daquele momento, daquela revelação? Porque Deus se manifestou com poder e grande glória para trazer às mãos de Moisés os 10 mandamentos. Moisés desceu e a Bíblia diz que o seu rosto brilhava como o sol. E o povo de Israel começou a entrar pelo caminho. E foi exatamente nesse contexto que Deus deu também a Moisés o compromisso de construir o tabernáculo. Porque Deus não queria mais o seu povo distante como dantes. Eu disse que Deus agora estava traçando um caminho para trazer o povo mais perto de si, para se relacionar com eles de maneira mais íntima e amigável. E Deus então estabelece aqui para Moisés a maneira em que Moisés deveria, mesmo no deserto, construir o tabernáculo. E aí vem um dos versículos mais lindos e maravilhosos a respeito do tabernáculo, que é o nosso texto áureo. Quando Deus diz: e me farão um santuário. E está dentro da nossa leitura bíblica em classe. E habitarei no meio deles. Veja que esta era a intenção do coração de Deus, era o objetivo de Deus. O Deus que antes não poderia se apresentar de qualquer forma, entre aspas, diante de um povo que estava vivendo uma vida toda desorganizada, mas Deus agora está traçando caminhos, meios para levar o seu povo a se relacionar com Ele.
e disse a Moisés que ele construísse o tabernáculo, que instruísse o povo de Israel a trazer ofertas voluntárias para a construção do tabernáculo, porque disse Deus: e eu habitarei no meio deles. Olha que maravilha isso. Era necessário os requisitos para que isto acontecesse. A habitação de Deus no meio do povo. E quando diz, no versículo posterior a este, que Deus disse: e virei a eles e habitarei com eles. A palavra que virei, no hebraico é yahad, que significa virei, fixar, reunir, estabelecer, promover ou prometer casamento. Deus queria um relacionamento mais íntimo com o seu povo. Deus queria estar perto do seu povo. Deus queria estabelecer um relacionamento diferente de antes. E aí Deus dá a eles, através de Moisés, a instrução. E a Bíblia diz que o povo começou a trazer voluntariamente as suas ofertas para a construção do tabernáculo. Eu tinha anotado aqui uma pergunta que inclusive está na lição e até esqueci de perguntar. Por que estudaremos o tabernáculo? Um entre parênteses aqui para mim prosseguir depois. E eu fiz algumas anotações próprias. Por que estudaremos o tabernáculo? Primeiro, ele aponta primeiramente para Cristo, com todos os seus elementos. Todos os elementos do tabernáculo apontam para Cristo. Prova disso que o título de toda a nossa lição é Tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Segundo, estudaremos porque o tabernáculo também tipifica a igreja do Senhor, de Deus na terra. Terceiro, para cada crente individual, pois é a habitação de Deus, Espírito Santo. E não vou entrar nesse detalhe, os irmãos já devem subentender o que eu estou querendo dizer, porque isso depois vai ser estudado na outra parte da lição. Então, a princípio, eu anotei aqui 3 razões porque nós estudaremos o tabernáculo. Talvez alguém às vezes possa até dizer, nos dias em que nós estamos vivendo, com a necessidade tão grande que temos, de aprender ensinos práticos de como se comportar perante os dias odiernos em que estamos vivendo, principalmente a questão dos jovens hoje, por que estudaremos um livro do Antigo Testamento? Por que estudaremos um assunto assim do Antigo Testamento, Levítico, tabernáculo? Talvez alguém faça determinadas indagações pelo fato de não conhecer os seus significados, que nos aponta diretamente para a obra redentora do nosso Cristo. E eu posso afirmar que é de muita importância esta lição para nós. E todos que ouvem, que acompanham e que continuarão estudando, verão o quão benéfico será este assunto do tabernáculo para o nosso crescimento espiritual. Amém? Então, Deus quer estabelecer, e veja que interessante, o povo de Israel saiu do Egito, como eu havia dito, mas os irmãos sabem que o povo de Israel não saiu com as mãos vazias. Até mesmo o faraó tentou barrar o povo de sair com as suas riquezas, porque a ordem de Deus foi que o povo saíssem com todas as suas posses e com riquezas. E agora Deus disse a eles:
mande que eles me tragam ofertas voluntárias para a construção do tabernáculo. A gente não precisa, parafraseando aqui, a gente consegue subentender que o fato de cada um, do povo de Israel, terem ali as suas posses, porque alguns não tinham pouco ouro, mas muito, joias, outros trabalhavam com madeira, outros trabalhavam com pedras preciosas, e por que não dizer que havia negócios entre o povo de Israel, para sua própria sobrevivência, coisas de muito valor, de muita importância para o sustento de cada família, de cada tribo. Era um negócio deles, era a maneira deles viverem, era a maneira deles progredirem, legítima e verdadeira. Mas agora, por meio de Moisés, Deus pede que eles tragam ofertas para a construção do tabernáculo, que seria a habitação de Deus, como diz o título da nossa lição. Só que esta oferta, ela não poderia ser de qualquer maneira. A prerrogativa aqui é de que esta oferta, ela tinha que ser uma oferta voluntária. Não era uma oferta obrigatória. Não era uma oferta de qualquer maneira. Teria que partir, teria que ter uma predisposição do coração de cada membro das tribos de Israel para pegar o seu ouro, a sua joia preciosa, as suas madeiras trabalhadas e levar diante de Moisés, Arão e os sacerdotes. Teria que ser voluntária. E veja que, por exemplo, a madeira de acácia, ela não era uma madeira aparentemente bonita, não era como as madeiras do Líbano, de uma árvore direita, como diz aqui em Portugal, uma árvore reta, alta, vistosa, não. Era uma madeira que crescia até mesmo no deserto, uma madeira torcida, dura, mas que ao mesmo tempo era uma madeira incorruptível, que não se desfazia com facilidade, mas que aqueles que lançavam mão dela precisava de muito talento, precisava de muito esforço, precisava de muita dedicação para poder trabalhar esta madeira e utilizá-la para o seu serviço. Amém? E isto foi o que fez Deus, com a sua bondade, misericórdia e riqueza de sabedoria, ao dizer para Moisés: chama para este trabalho Bezalel e Aholiabe, para que eu os dê conhecimento, sabedoria, para manusearem toda a obra de ouro, de pedras preciosas, para a construção do tabernáculo. E foi isso que aconteceu. Depois de o povo sair de suas casas, das suas tribos, quem sabe entrar um consenso entre as tribos, de que essa missão era uma missão para glorificar e servir a Deus, e mais além, era uma missão que ia tornar o seu povo mais propício a Deus. E os que entendiam bem o propósito de Deus e a mensagem por Moisés, estavam fazendo isso com muita alegria, porque agora eles iam ter o privilégio de se apresentar mais de perto ao Deus Todo-Poderoso, na qual dantes eles não poderiam fazer. O Deus que eles temeram quando se manifestou no Monte Sinai, agora estava dando a eles a oportunidade de se aproximar, através das suas ofertas voluntárias e sacrifícios que eles ofereciam.
Então eles estavam fazendo isso com alegria, levando as suas riquezas. Amém? E aí no capítulo 35 de Êxodo, e o versículo de número 30, disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhes dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador, em estofa azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Olha o que Deus fez com esses dois homens. Eis aqui os primeiros projetistas, desenhistas. Eles não tinham em suas mãos a tecnologia do AutoCAD. Eles não tinham em suas mãos a tecnologia do Inventor, do 3D, para poder desenvolver um desenho à altura que agradasse ao Deus Todo-Poderoso. Obras estas que, embora feitas à mão, de maneira até mesmo rústica, mas foram obras que atendeu todos os parâmetros, ordens e regras pré-estabelecidas pelo Deus Todo-Poderoso. Não poderia ser feito de qualquer maneira. As madeiras, por exemplo, de acácia, porque o tabernáculo ele foi construído primeiramente as cercas de todo o átrio, eles foram construídos com a madeira de acácia. Cada madeira, que tinha aproximadamente 60 centímetros de largura, elas tinham sobre os seus pés 2 engastes que ia sobre o bronze e consequentemente o bronze sobre a terra. Não era de qualquer maneira, cada madeira tinha que ter uma base de bronze para que este bronze fosse colocado em cima da terra, e tinha que ser obedecido, tinha que ser desta forma. Cada madeira, cada coluna que ia, as cercas elas eram amarradas com uma estaca na terra para que elas ficassem bem estabelecidas e firmes, como delimitações das tribos de Israel para o lugar do átrio onde ficaria o tabernáculo. Amém? Então Deus aqui capacita esses dois homens para a construção. Glória a Deus. Nossa verdade prática. O tabernáculo de Moisés foi o protótipo da igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta sua glória. Não vou entrar em detalhes aqui, como eu disse aos irmãos, para nós não aí atropelarmos outras lições, mas quero ficar aqui restrito àquilo que está proposto aqui dentro desta lição. Já comentei aqui parte do nosso primeiro tópico, porém um detalhe que eu quero destacar aqui na nossa introdução. Veja, irmãos, que eu faço questão de destacar isso porque isso é muito importante. Homem algum na terra conseguiria buscar a Deus,
encontrar Deus, a menos que este quisesse por conta própria se manifestar a Ele. É impossível o homem, com toda a sua tecnologia, com todo o seu desenvolvimento, ele buscar sequer resquícios do caminho da habitação de Deus, ou de quem é Deus. O homem não tem condições de saber ao menos quem é Deus por conta própria, a menos que este queira se revelar a ele. Deus não pode ser encontrado por ninguém, Deus não pode ser buscado por ninguém, sem que dantes ele se revele ao homem. Mas graças a Deus que ele se revelou a nós, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, e assim podemos conhecer, ainda que não na plenitude, mas conhecermos a sua pessoa. Porque a nossa introdução diz, Deus sempre desejou se relacionar com seu povo. Ao longo das Escrituras Sagradas, o Pai Celestial buscou se revelar ao ser humano para relacionar-se com ele. Deus é um ser pessoal. Amém? Inclusive, eu me lembro que um amigo meu me apresentou um livro, mas este livro, ele a priori traz uma mensagem muito boa, mas que diz, o título é um pouco intrigante. O título do livro é Caçadores de Deus. Já viu, pastor? O título, Caçadores de Deus. Mas ele traz uma mensagem muito interessante para o nosso conhecimento. Diz respeito àqueles que buscam a Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo, incansavelmente se humilhando perante a presença do Senhor. Então o livro diz respeito a isso. Ou seja, se não for por meio de Cristo Jesus que se revelou, ninguém chegará a Deus, porque Jesus é o caminho. E é interessante notar aqui que quando eles constroem o tabernáculo, quando eles constroem as laterais do átrio, o átrio ele só tinha uma porta, ele não tem uma outra porta de saída, ele não tem uma outra porta de entrada, é somente uma porta de entrada. E isso os irmãos já entendem o que eu quero dizer. Não vou entrar em detalhes aqui. Era só uma porta de entrada, o átrio. Amém? Prosseguimos então a nossa lição. O tabernáculo foi construído para que Deus habitasse nele e se encontrasse com o seu povo. Assim compreendemos que essa construção requeriu a participação humana por meio das ofertas voluntárias. E é isto que o comentarista ele quer enfatizar e destacar aqui para o nosso conhecimento. É de que assim, Deus estabeleceu regras, leis e meios, como eu disse, para trazer o seu povo mais perto de si. Mas era necessário, para que isso acontecesse, a participação dos homens, a participação daqueles que estavam sendo chamados por Ele, a contribuição daqueles que estavam sendo convocados para uma comunhão mais íntima com Deus. Glória a Deus que isto aconteceu, porque Moisés, como foi um líder nato, escolhido por Deus, atendendo a todos os requisitos e o chamado de Deus, levou o povo a entender o propósito pela qual Deus os pedia uma oferta voluntária. E assim o povo fez. Todos entraram em um consenso, em comum acordo, de ofertar diante de Deus para que o tabernáculo acontecesse, para que o tabernáculo fosse construído. Isso nos leva a entender o quê? Que da mesma maneira, nós como igreja do Senhor, como tabernáculo de Deus na terra, também temos que contribuir uns para com os outros, de maneira que Deus seja glorificado. Porque nós, a igreja do Senhor, somos o tabernáculo de Deus na terra, mas também individualmente somos o tabernáculo do Espírito Santo de Deus. E temos que contribuir com a nossa vida em comunhão com os irmãos e com o Senhor para que Ele seja glorificado em nossa vida. E eles contribuíram para que acontecesse o quê? A habitação de Deus no meio do seu povo.
Veja que interessante. Era literalmente o desejo de Deus que a habitação, o tabernáculo, ficasse no meio do povo de Israel. Porque quando nós olhamos uma figura do mapa, onde eles se estabeleceram no deserto, e na Bíblia Sagrada, em Êxodo, nós vamos ver que ficou 3 tribos para cada lado do tabernáculo, ou seja, o tabernáculo foi construído justamente no meio das tribos de Israel, nos levando a entender o quê? Que este era justamente o propósito de Deus, de habitar no meio do seu povo. Propósito esse que seria, em sua consumação, por meio de Cristo, concluída de uma vez por todas. Ou seja, hoje temos o privilégio de saber, entender e desfrutar da habitação de Deus no nosso meio, no nosso coração, porque somos templo, santuário de Deus, morada do Altíssimo. E olha o que interessante que diz o salmista se não me falha a memória, deixa eu ver aqui, Salmo 46, exatamente. Versículo 4, 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. A minha tradução agora trouxe uma palavra que eu não lembrava não. Ou ao romper da aurora, como diz, né? Algumas outras traduções. Não será abalada. Por quê? Quem é o centro? É Deus. Quem é o centro? É Deus. Para quê? Para ser servido, para ser glorificado, para receber sacrifícios, para receber a nossa vida como um sacrifício santo, agradável a Deus. E agora o povo começa a construir. A Oliabe, deixa eu lembrar o nome do outro, e Bezalel, começam a tarefa e a responsabilidade de construir. Eu trabalho com serralheria, com solda, com construções. E eu sou prova de quão desafiante é a profissão de construir alguma coisa a partir do ferro. E ainda que a partir do ferro, embora difícil, seria mais fácil. Mas os irmãos não vão encontrar ferro aqui dentro dos requisitos para a construção. Aqui não tem ferro. Aqui é a partir de prata, bronze, ouro, madeira fina, dura e resistente. E não era qualquer ouro, porque nós encontramos na Bíblia diversos tipos de ouro, das quais os irmãos conhecem bem, por exemplo, o ouro de Ofir, que posteriormente foi usado para a construção do Templo de Salomão. Mas que era um ouro fino, eram coisas preciosas e até difíceis de manipular, mas que a Oliabe e Bezalel construíram, levando em consideração à risca os requisitos, porque receberam conhecimento de quem? Receberam conhecimento de Deus. Eles receberam sabedoria de Deus. E através deles, eles ensinaram outros. A obra caminhou de maneira perfeita para que a construção do tabernáculo glorificasse ao Senhor, sendo a habitação dele. Aí o primeiro ponto aqui para acelerar a nossa lição. Por que construir o tabernáculo no deserto? E o comentarista nos instrui a nós destacarmos aqui uma tese, inclusive de Gunnar Vingre, em sua faculdade de teologia, quando ele falava do tabernáculo. Pois estava em um seminário
Teológico Sueco em Chicago, nos Estados Unidos. Em 1909, iniciou seu texto monográfico assim: por ordem divina, o tabernáculo propriamente dito, a mosaica tenda do testemunho, constituiria uma morada sagrada, erguida segundo um modelo celestial. E olha que interessante, Gunnar Vingre, nessa data, sendo um estudante assíduo da palavra de Deus, já estava, por meio do primeiro recurso do Espírito Santo, compreendendo bem os significados do tabernáculo e a sua importância. Visto que quando ele fala aqui sobre o tabernáculo ser construído segundo o modelo celestial, isso não quer dizer que no céu há um tabernáculo com a mesma forma do tabernáculo terreno, mas em suas significações e sentidos, segundo o modelo que brotou no coração de Deus no céu, foi construído na terra para a glória do seu nome. E é este o tabernáculo que nós estamos esperando. Que estamos no deserto, passando por um período difícil, mas que quando chegarmos no fim dele, encontraremos aquilo que está escrito em Apocalipse capítulo 21, que diz respeito à nossa leitura do sábado. Apocalipse 21, versículo 1, versículo 4, sobre o tabernáculo eterno, aonde estaremos para sempre diante do Todo-Poderoso, para glorificar de perto a sua face, render graças e glórias a Ele. Estaremos para sempre com Ele, no tabernáculo que não se desfaz com o tempo, pois está além do tempo e da compreensão humana. Este tabernáculo que foi construído no deserto era a sombra do tabernáculo eterno, do tabernáculo celestial. E Gunnar Vingre compreendia muito bem. Desde que os israelitas saíram do Egito e caminharam até as cercanias do Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés e revelou-lhes suas leis, o Altíssimo quis habitar entre o seu povo. Ninguém poderia persuadir Deus a habitar com eles. Ninguém poderia forçar a Deus a habitar com eles. Era ao contrário, a presença de Deus poderia se tornar um fogo consumidor para aqueles que não obedecessem às suas leis, às suas regras, à sua vontade. Mas Deus tinha algo especial e melhor e muito mais além para o seu povo. Obedeçam a minha palavra e habitarei no meio de vós. Esta era a promessa de Deus. E o povo de Israel, graças a Deus, que começou a compreender. Para isso ele concedeu a Moisés a planta de uma tenda, a fim de construí-la para reunir o povo de Israel diante dele, e assim receber sua palavra. Essa tenda, denominada tabernáculo, que inclusive tem o nome de Mishkan, no Antigo Testamento, no original hebraico, que significa moradia, era de caráter provisório. Como os irmãos sabem, acredito que os irmãos já têm o conhecimento de que o tabernáculo ele foi construído de maneira que eles pudessem, ao sair de cada parte do deserto, levarem de maneira fácil, portátil, o tabernáculo onde quer que eles fossem. Então o tabernáculo era muito bem feito. Não era como se constrói as coisas hoje, bem fixado ao fundo da terra. E nós vamos estudar isso no decorrer das nossas lições, que, por exemplo, as colunas do átrio, elas eram presas com estacas e cordas aos lados, para que este permanecesse fixo de pé.
de maneira que eles pudessem lançar mão de cada coluna e desatá-la facilmente para o transporte. Assim foi construído todo o tabernáculo, para que aonde eles fossem, a habitação de Deus estivesse com eles, e eles continuassem com o seu serviço diante do tabernáculo, do sacrifício e do santo, para servir ao Deus Altíssimo. Entretanto, conforme escreveu Gunnar Vingre, a razão principal de sua existência era de servir como uma morada sagrada, o lugar de encontro entre Deus e o seu povo, para o fim de convergir o seu povo com o Senhor. Esse era o propósito de Deus. Segundo tópico, a materialização da obra de Deus. Como eu já disse, a representatividade das coisas celestiais nas materiais não alcançam a plenitude, são só sombras. Ou seja, as verdades que Deus queria transmitir para o povo das coisas celestiais foram transmitidas através das coisas que nós conhecemos. É assim que Deus trabalha e continuará trabalhando em prol do seu povo. Deus se manifesta através de coisas conhecidas. As coisas que foram construídas tinha o seu cumprimento principalmente na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor, da igreja do Senhor Jesus Cristo, com coisas que todos conheciam, até mesmo a nossa língua. Deus usou de coisas que nós conhecemos, das nossas línguas, para que a sua mensagem fosse transmitida. Caso ao contrário, se Deus transmitisse algo, ou tentasse transmitir algo para nós, que não fosse línguas humanas, nós não o entenderíamos. Mas Deus, por meio de coisas que conhecemos, se manifestou aos seus profetas para transmitir a sua mensagem para nós. Amém? Então, nós entendemos basicamente aqui no primeiro ponto, que Deus, ele construiu, ele chegou aos seus objetivos com a contribuição humana, com a obra, com a parceria daqueles que foram chamados para esta missão. Amém? Segundo parágrafo do segundo subtópico, no tempo da graça, o princípio da manutenção da igreja local é o mesmo. O dízimo e as ofertas alçadas são para sustento das necessidades que envolvem uma igreja. Outra coisa que eu quero destacar aqui, com base no princípio de que eles deveriam fazer as suas ofertas de maneira voluntária. E o comentarista que destaca que eles eram fiéis dizimistas para levar diante dos levitas os seus dízimos, as suas ofertas, que os mesmos serviriam para a manutenção da obra de Deus. Veja bem que há princípios na Bíblia que eles são aplicados de forma diferente, em um contexto diferente, em uma época diferente, mas o princípio ele permanece o mesmo. Hoje nós não contribuímos com o dízimo para a construção de um sacrifício, de um altar de sacrifício de animais. Hoje nós não contribuímos com o dízimo para a construção da pia do lavatório ou para da arca da aliança propriamente dito. Mas nós usamos o dízimo para a construção do quê? Para estabelecer e para manter um templo ainda que simples como esse. Veja que o propósito talvez seja um pouco diferente, mas o princípio ele não muda, ele é o mesmo. O princípio de se fazer uma oferta ou dizimar de maneira voluntária permanece o mesmo, para a manutenção da obra de Deus e para a glória de Deus. Então tem muitos princípios na Bíblia que são assim. Eles são aplicados em tempos e épocas diferentes, mas permanece o mesmo princípio. Amém? E o comentarista que destaca, em vez de cultivarmos uma postura contrária, deveríamos voluntariamente ofertar a obra de Deus como fruto de gratidão e reconhecimento de suas bênçãos em nossas vidas. Inclusive,
Eu vi recentemente um pequeno trecho de um debate, já vou finalizar, sobre a questão de dízimo. E um dos participantes dizia que sobre a não validade mais de se dizimar na casa de Deus, visto que não precisa mais das manutenções que havia antes. Eu confesso que é um pouco, às vezes, complexo, principalmente para quem não tem um pouco de conhecimento, a questão de ofertas e dízimos, suas obrigatoriedades ou não na Bíblia Sagrada, mas que é legítima a contribuição do dízimo, até porque, antes mesmo de ser estabelecida pela lei, através de Moisés, nós encontramos o dízimo, principalmente através de quem? Daquele que foi constituído pai das nações, daquele que foi considerado o pai da nossa fé, que antes mesmo da lei, levou o dízimo diante de Melquisedeque em gratidão a Deus. E Melquisedeque, nós aprendemos que é um tipo de Cristo, e recebeu o dízimo. E Hebreus diz que os homens aqui recebem dízimos, homens mortais, mas ali ainda recebe aquele que vive para sempre. E quem é este? O nosso Cristo ressurreto que está à destra de Deus Pai. Então é legítimo. E tem mais coisa, mas fica para outra questão. Terceiro subtópico para finalizar. Misericórdia, ainda tem o segundo ponto aqui. 3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber. A oferta foi um plano de Deus para o sustento da sua obra. Isso nós já demos aqui uma pincelada sobre essa importância, dizendo que isso deve ser de maneira voluntária e não por coação. O que é coagir alguém? É você induzir alguém a fazer aquilo que ele não quer. Obrigar, exatamente como disse a nossa irmã. Deus abençoe. Isso é muito importante e bom para a nossa aula, a participação. Isso é muito bom. Inclusive perguntas também a gente pode, até mesmo ceder o espaço se alguém queira ter alguma dúvida. Mas isso não é por coação. O tempo todo nós encontramos na Bíblia Deus pedindo para o povo oferta mais voluntária. Porque como eu posso oferecer alguma coisa a Deus se eu não tiver um coração voluntário? Se eu não tiver amor pela obra de Deus? Se eu não tiver amor por Deus? Isso pode até servir de alguma forma, mas não vai glorificar a Deus porque não parte de um coração voluntário. Então toda oferta deveria ser oferecida voluntariamente diante de Deus, seja qualquer sacrifício que fosse. Então basicamente essa é uma das verdades. E o outro, o ato de ofertar é voluntário. Fidelidade ao Senhor trará abundância. Até porque os irmãos há de concordar comigo que aquele que faz alguma oferta, que leva alguma coisa diante do Senhor com um coração voluntário, com um coração cheio de amor pela obra de Deus e pelas coisas de Deus, ele não faz esperando alguma coisa. Ele nunca vai fazer esperando alguma coisa. Por quê? Porque o que vem em primeira mão é o amor que ele tem pela obra de Deus e pelas coisas de Deus. Nunca vai ser pensando no retorno. Haja vista que o retorno é certo. Por quê? Porque Deus é aquele que não deve nada para ninguém. Ele sabe muito bem como atender às necessidades dos seus filhos. E que abre o coração e a mão para abençoar a obra de Deus, para contribuir de maneira voluntária. Amém? Segundo ponto aqui. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Basicamente também falamos sobre isso. Deus arquitetou o tabernáculo. E como nós falamos aqui sobre a questão, por exemplo, da tese de Gunnar Vingre, foi um pensamento de Deus, foi um projeto de Deus, que partiu da onde? Do céu para a terra. Isso não foi fruto da mente de Moisés, como alguns podem até questionar, que Moisés construiu algumas coisas desconexas para falar que era habitação de Deus. Não! Isso foi a vontade de Deus, nasceu no coração de Deus, e como Moisés era um líder nato que desfrutava de uma comunhão íntima com Deus, Deus deu a instrução para Moisés como deveria ser construído o tabernáculo. E Moisés, como sábio que é,
e obediente à palavra de Deus, instruiu. Até porque se eles não obedecessem como deveria ser feito, eles seriam até mesmo mortos diante da presença de Deus. Ou seja, se chegamos à construção do tabernáculo, se chegamos aos sacrifícios, se chegamos à manifestação de Deus em cima do tabernáculo, como coluna de fogo, como nuvem diante do tabernáculo, e na presença do sumo sacerdote que representa Cristo, nós temos então assim a certeza de que todas as coisas foram feitas conforme o mandado de Deus. De maneira que Deus, quando descia, Ele não via só na Arca da Aliança os israelitas que não conseguiam cumprir com a lei que estava na tábua dos mandamentos dentro da Arca da Aliança. Mas Deus, quando olhava, via o sangue que era aspergido pelo sumo sacerdote em cima do propiciatório. E isso era sangue de quem? Do sacrifício que foi feito lá fora. Quem é que morreu fora de Jerusalém crucificado? O nosso Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. É este sangue que Deus vê quando Ele desce no lugar santíssimo para receber o sangue da aspersão sobre o propiciatório. E assim o pecado do povo era encoberto até que na consumação dos séculos Cristo viesse de uma vez por todas para tirar o nosso pecado. Bendito seja Ele. Então Deus arquitetou o tabernáculo. O tabernáculo foi um projeto de Deus. E para finalizar aqui, o plano térreo do tabernáculo. O plano térreo do tabernáculo continha um espaço físico. Aí diz aí as suas medidas, que tinham que ser obedecidas. E tinha uma certa distância entre cada coisa que for construída. Como, por exemplo, as medidas que eles usavam de base, era o côvado. O côvado é a medida que dá do cotovelo até a ponta do dedo, que é aproximadamente 45 a 50 centímetros. Essa era a medida que eles usavam para que todas as coisas fossem feitas obedecendo a lei de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, e que o Espírito do Senhor continue falando aos nossos corações. E eu retorno aqui a direção ao nosso pastor Wellington. Deus abençoe. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, a partir de agora, os irmãos vão ver o vídeo do tabernáculo, como ele era feito, ele era construído. E esse tabernáculo, irmãos, que nós estamos estudando, todo ele representa Jesus. Ele é a tipificação de Jesus ali no Antigo Testamento, desde a sua entrada até o lugar santíssimo, onde a arca estava e a arca habitava, né? Glória, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Uma aula riquíssima para o nosso conhecimento, que a gente possa, irmãos, pegar tanto a parte teórica, né, a parte da palavra de Deus, quanto a lição prática de tudo o que isso nos traz, porque tudo isso, irmãos, são doutrinas, ensinamentos para as nossas vidas, para nós crescermos e melhorarmos como cristãos. Porque a gente vê o poder de Deus se manifestando no Antigo Testamento, numa construção e com a qual ele se revela no meio do seu povo. E essa construção aponta para o seu Filho Jesus. Amém? Está passando o vídeo?